Olá, galera, boa noite. Jogo histórico na Arena Romeirão, goleada para marcar a história deste confronto. Se a torcida do Guarani comemorava que a maior goleada era 4-0 para o Leão do Mercado, agora a torcida de casa já tem o seu retorno. 5-1 para o Leão do Mercado, para o Icasa, em cima do Leão do Mercado, hoje à tarde aqui na Arena Romeirão. Estou ao lado aqui do Leandro Santos, do Serginho. Vou já chamar o Júnior Xuxa. Leandro, ninguém esperava uma goleada dessa, hein, Leandro? Pois é, ontem eu terminei a edição do Prorrogação falando que seria um jogo de muitos gols, né? Até chutei um empate, 3-3 eu arrisquei. Eram seis gols, né? Mas aí o Icasa fez valer o seu favoritismo, a boa campanha que vem fazendo, entrou num ritmo muito acelerado hoje diante do Guarani e sai com essa goleada aplicada 5-1, complicando a vida do time rubro-negro e ele assumindo a liderança, mas com muito mérito pelo futebol apresentado essa tarde aqui no Romeirão, Todd. E aí, Serginho, você esperava um placar tão elástico para este confronto? Boa noite. Boa noite, eu acho que o que nós esperávamos hoje, Tony, era um grande jogo, né? Já que o Guarani estava numa situação muito difícil. E um clássico poderia ter dado essa motivação a mais para o Guarani hoje, mas uma goleada dessa histórica, acho que ninguém esperava por essa goleada. Mas foi um bom jogo, acho que o Icasa hoje mereceu até mais do que 5 gols. E o torcedor hoje ficou feliz porque viu um grande jogo hoje. E aqui tá com o Serginho. Eu tô bem aqui, porque aqui eu posso tanto botar de volante como posso botar de lateral. Né? Tem posse de bola, Aqui não? nós temos posse de bola aqui. Aí tem um goleiro ali, eu sou centroavante, mas eu vou chamar um camisa 10 de responsa para entrar nesse bate-papo com a gente. E um camisa 10 que o torcedor do Icasa gosta de ver. Júnior Xuxa, boa noite. Dava para imaginar um placar tão elástico num confronto que você sabe que sempre gera muita repercussão aqui na região do Cariri, hein? Júnior Xuxa, boa noite, prazer ter você aqui no Prorrogação do Replay, Júnior Xuxa. Todos, boa noite também, meu amigo Serginho, sempre é um prazer tá revendo os amigos. Tony, eu assisti o jogo, o Icasa é efetivo no que propôs e graças a Deus, mais uma vez, deu a lógica, deu o Verdão do Cariri. Tá aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta, Júnior. Nas horas vagas, você é o sósia do Edson Gomes, canta um reguezinho também, rapaz? Como é esse negócio aí? Tony, eu acho que foi no calor da cachaça mesmo, eu tava tomando num racha que é muito antigo aqui, que a gente tem todas as quintas-feiras. E uma vez ou duas no ano, sempre a gente leva um cantor para quando o racha está desanimando para se acabar, e a galera faz isso. Eu me empolguei bastante, cada um cantava uma música e eu entrei no embalo. Daí. É bom só de bola ou é bom também cantando reggae, Serginho? Eu acho que ele é melhor na bola, viu, Tony? Aí é o Curuzu, viu? O Curuzu aí é primeiro aí, viu? Além de ser jogador, agora não quer ser cantor, tá vendo aí, Tony, como tá bom o negócio? Pois é, e o reggae é com o Leandro. Leandro entende bem de reggae, hein, Leandro? Eu dei valor, aprovei o Júnior Xuxa cantando reggae e tinha molejo, viu? Não era só paradão, não. Balançava também o Júnior Xuxa. A resenha só presta grande. Ô, Júnior Xuxa, você viu o jogo, cara? Era pra tudo isso mesmo, esse placar de 5-1? O Serginho acha que poderia ter sido maior, e aí? Eu concordo com o Serginho pelo que o Icasa fez durante a partida. O Icasa começou melhor, né? Começou pressionando até merecidamente abriu o placar. Depois o jogo igualou, né? Infelizmente com a decisão do zagueiro, né? Não sei o que ele quis fazer ali. Aí o Guarani tentou igualar a partida, mas o Icasa depois tomou conta do jogo, fez o segundo gol, foi para o segundo tempo com a vantagem, e logo no começo do jogo o Juliano fez o gol de cabeça, e aí abriu os espaços, né? E o Icasa mereceu essa grande vitória de hoje. Ô, Leandro, a gente estava aqui na transmissão, né? A gente fez a transmissão aqui no nosso canal, mesmo sem mostrar as imagens, mas a gente acabou fazendo a transmissão, acompanhando tudo, e pareceu até que o Guarani ia engrossar o caldo, Leandro, né? Estreou o Rony, estreou também o Esquerdinha, sofreu o gol. Ali na comemoração ainda do Icasa, o Guarani vai lá e consegue o gol. Parecia que a situação seria diferente, né, cara? Um jogo
propositivo, tanto em casa como o Guarani, indo para o ataque, buscando o jogo, mas como eu falei, acho que o Guarani deixou um pouquinho de espaço para o Icasa jogar. O Dentinho teve boas oportunidades no começo do jogo, aproveitando esses espaços. Numa delas, o Flávio teve que sair para fazer a interceptação. Em outro momento, ele ajeitou ali e chegou o Cássio também fazendo a finalização perigosa. O Clodô teve uma chance também. O Juliano acertou o travessão. Enfim, o time do Guarani, na sua defesa, deixava espaços e o Icasa soube tirar proveito disso. Fez os gols, o lance do Dentinho também da penalidade. A gente comentava a questão do pivô bem feito por ele ali, junto ao Clodô, na criação da jogada que originou o gol. Então, sobre aproveitar esses espaços da defesa do Guarani. O Guarani se lançava ao ataque muito pelo lado direito, nessa triangulação Rony, Davi e Eriquim, mas sem tantas finalizações perigosas. E aí achou aquele gol de empate logo na sequência, onde a gente imaginava que seria o gol para dar aquela motivação para o time se lançar mais ao ataque, porém não conseguiu. Destacar o Esquerdinha, né, que fez um bom jogo pelo lado do time rubro-negro, aquele jogador para criar, para ser a cabeça pensante do time, mas ficou bem limitado em relação ao ritmo imposto pelo Icasa, principalmente nesse primeiro tempo, já mostrando que ia para cima, ia querer sair vencedor desse confronto. Prorrogação do replay, hoje com o Serginho aqui com a gente na cabine, com o Júnior Xuxa lá em São Caetano do Sul, onde ele mora, lá no interior de Pernambuco. Mas vamos fazer o seguinte, vamos bater aí do papo com o Júnior Xuxa, com o Serginho, sobre essa vitória emblemática do Icasa. Mas vamos ter aqui o Eduardo Benjamin, está no gramado da Arena Romeirão, para ouvir as personagens do jogo de hoje. Boa noite, Eduardo, com quem você está aí por baixo? Boa noite, Tony, Leandro, amigos e amigas que nos acompanham pelo replay. Estou aqui ao lado do goleiro do Guarani. Flávio, depois dessa goleada, a gente pode colocar a culpa em quem nessa goleada do Guarani? A culpa é de todo mundo, né? Como eu falei agora há pouco aqui, está sendo vergonhoso isso que a gente está fazendo aqui com a camisa do Guarani, né? Muita gente está me perguntando que eu tive uma passagem de 2022 vitoriosa aqui, e a gente não pode manchar a carreira que eu passei aqui no passado, né? Então a gente tem que ter vergonha na cara, trabalhar, ver agora o que o professor vai resolver, o que o presidente Zé Ivan vai resolver também, para poder acertar, porque ainda temos chance, né? Mas a gente não pode fazer isso que a gente está fazendo com a camisa do Guarani, que está sendo feio demais, muito vergonhoso. O quanto essa troca de técnico atrapalha também o andamento da equipe na competição? No meu modo de ver, eu acho que não atrapalha, né? Porque a equipe já está montada, o que está faltando mesmo é vontade da gente, ter mais hombridade e caráter. E como eu falei, mais uma vez eu vou falar, é vergonha na cara, porque a gente não pode estar fazendo isso aqui. Aqui só está jogador que é rodado, escolhido a dedos e está acontecendo isso. Então vamos rever o que está de errado aí, dentro, fora de campo, para poder ajustar e poder reverter essa situação. Os torcedores na semana do aniversário do clube, saindo antes mesmo do apito final, depois dessa goleada. É triste, né? Eu fico triste porque a maioria do torcedor, acho que vive lá no CT, pediu a vitória, o presidente também pediu a vitória de presente. E aconteceu esse vexame aí. Então é vergonhoso pra gente, é vergonhoso pro time, então vamos ver o que é que tem para acertar, porque a gente tem que reverter essa situação o mais rápido possível. Obrigado, Flávio. Tá aí, Tony, a indignação do goleiro do Guarani, Flávio. São palavras duras do goleiro rubro-negro, Serginho. Principalmente diante de um clássico, né, Tony? Um clássico histórico, onde o Guarani estreou jogadores hoje, né? Estreou com o treinador também. Um treinador que conhecia bem o clássico. Infelizmente, apesar de ter feito um bom primeiro tempo, mas depois que o time levou o segundo gol, desandou. E isso aí, agora o Guarani tem que melhorar e melhorar muito, porque está em último na tabela, né? Mas eu tenho certeza que Severino ainda vai melhorar sim, porque teve umas contratações boas, Esquerdinha um bom jogador. Deu uma melhorada para os últimos jogos, o Guarani já melhorou, foi muito, mas hoje o Icasa estava inspirado. Acho que o grande erro do Guarani hoje foi ter deixado esses espaços para o Icasa, e o Icasa hoje veio muito ligado no jogo, e como eu falei, o 5 ainda foi pouco. Ô, Júnior Xuxa, e aí você pega um goleiro que tem identificação, você e o Serginho são caras que têm identificação também com alguns clubes que vocês jogaram. Para o cara que tem identificação com o clube, o Flávio foi campeão da Série C da Série B, né, em 2022, com o time do Guarani, aí volta para o time, acaba tendo uma história bonita, sofreu uma goleada dessa aí, o cara sai de cabeça grossa. Inclusive, essas declarações são realmente de uma indignação muito grande, hein, Xuxa? É verdade, é verdade. Aqui joga futebol, joga
clássico como Icasa e Guarani, não pode levar uma goleada dessa, né? A gente, o jogador sabe, quem já passou por isso sabe, o quanto é dolorido, mas como ele falou aí, a culpa é de todos, assistiu o jogo. Ele próprio falhou num gol. Se eu não me engano, no segundo gol ele rebateu uma bola para o meio. Mas como ele falou aí, tem que levantar a cabeça e pensar nos outros jogos. Esquecer esse fatídico domingo. Para mim foi maravilhoso, mas para quem é Guarani, principalmente para quem é jogador da equipe, é muito difícil. Espero que eles possam se reerguer aí no campeonato e possam fazer um grande campeonato, porque além de eu torcer por Icasa, eu torço para Juazeiro voltar ao cenário do campeonato cearense e do Brasil, né? Oi, Tony. Oi. Né? A galera já chega, né, Leandro? Eduardo Maia, grande abraço, Júnior Xuxa. Você deixou seu legado de alegria que contagiava, diz aqui o Eduardo Maia. Né? Casa Pai do Guarani, já falei, deixa eu ver aqui. O Careca tá mandando abraço pro Serginho e também um abraço pro Júnior Xuxa. O Careca que também tá sempre acompanhando, tá na capital, mas acompanha a gente por aqui. José Santos, Arthurzinho joga na escolinha, falando sobre o Careca, né? Enfim, a galera que também está deixando aqui. Você que está acompanhando a gente, compartilha com a galera, avisa que o Prorrogação do Replay está aqui no ar. A gente está aqui com o Serginho, Júnior Xuxa, Leandro Santos, toda a equipe aqui repercutindo esse placar de 5-1, 5 para o time de casa, 1 para o time do Guarani, tá bom? Um jogo histórico aqui na Arena Romeirão e o Icasa acaba garantindo aí a liderança do grupo da região do Cariri. E é aquela liderança que dá confiança, hein, Leandro, para você continuar dentro da competição. Não adiantou o pessoal do Crato secar, não. Vai ter que buscar aí recuperar de outra forma. Aquela situação que a gente comentava, que o time precisava convencer, né, a torcida. O time teve 2 vitórias e um empate, estava ali na vice-liderança com um jogo a menos e o torcedor ficava na bronca porque o time ainda não tinha apresentado um bom futebol. Hoje, pôs em prática isso, foi para cima o tempo inteiro, não se acanhou de administrar o resultado, pelo contrário, buscou cada vez mais ampliar essa vantagem e aí chega realmente com méritos a liderança após essa goleada. Só para destacar essa fala do Flávio, é algo que já é corriqueiro. A cada jogo, né, do Guarani, o pessoal está falando em vergonha, em caráter, em assumir o compromisso, em fazer história diferente, mas dentro de campo não está acontecendo isso. Leandro. O Guarani vai amargando a lanterna do Grupo A. Bom, vamos no gramado da Arena Romeirão, tá lá com o Raimundo Wagner, João Marcelo. Hoje programa Replay, aqui o Prorrogação do Replay, contando com o Júnior Xuxa, contando também com o Serginho, Leandro Santos, enfim, a gente repercutindo essa goleada histórica, maior goleada do Icasa sobre o Guarani, nesse clássico que tem muita história. João Marcelo, boa noite. Boa noite, Tony Souza, Leandro Santos, vocês aí da cabine. Estamos aqui ao lado do técnico do Icasa, Raimundo Wagner, que vai nos falar sobre essa goleada, né, na tarde de hoje, já entrando agora pela noite. Raimundinho, o que falar depois de uma goleada como essa, contra o maior rival? A gente fica satisfeito, né, que a gente vem buscando a evolução do elenco, do time, encontrando aqueles 11 atletas para começar o jogo, né. A gente já tinha mudado o esquema no jogo contra o Crato. Jogamos bem, isso nos trouxe confiança para esse jogo, né? Sabendo das dificuldades que era o Guarani, que não tinha ganho ainda, não tinha feito o gol. E por cima ainda tinha atleta que estava estreando. E a gente tentou, né, manter a equipe focada nisso, independente dos problemas do adversário. Trocamos, né, 3 peças, 2 por que a gente queria, né, ter essa intensidade maior pelos lados do campo. E o Rogério ficou de fora porque teve um problema particular para resolver. E aí a gente ficou feliz, porque assim,
a gente não só venceu, vencemos bem, fomos soberanos no jogo inteiro, não sofremos, praticamente não sofremos, e isso é que traz uma equipe forte, né, para chegando para um nível de competição desse. Ou seja, a Arena tá cada dia para a gente a nossa casa. A nossa casa, e é isso que a gente quer trazer. Voltar a parabenizar a torcida pelo apoio, que é isso, né, que a gente quer, independente do momento, principalmente quando estiver difícil, que a gente quer o apoio da torcida, né, e participar assim num jogo, num clássico, né, que já há muito tempo não tinha essa oportunidade de ter visto como jogador, ter visto como treinador, né, e participar de uma goleada dessa, isso fica para a história. Né? Claro que a gente precisa trabalhar, precisa manter, a gente sabe que não vai ser todo dia que a gente vai conseguir vencer um jogo desse jeito, mas a gente vai trabalhar sempre para jogar bem, sempre para vencer. Isso é fato. Houve alguma orientação específica para a equipe manter ali a intensidade no ataque, mesmo quando os gols já estavam, quando já estava ali, por exemplo, 3-1, 2-1? Claro que sim, claro que sim. A gente sentiu que o Guarani não estava tão organizado como a gente imaginava. Né? Até pela volta a dizer, pelos problemas que está tendo lá de mudança de jogadores. Isso, como eu falei, eu estou há 3 jogos, né, e meu time vinha oscilando. Então você imagina o jogador que chega na semana. Né? Então a gente sabia que tinha setores que a gente poderia sobressair, nesses setores, principalmente pelo lado do campo, foi onde a gente conseguiu mais ultrapassar dos laterais, mantendo a bola no campo do adversário, principalmente longe do nosso gol, né? Com as trocas de corredor, com a posse de bola. O treino da semana a gente fez 2 vezes 10-0, que é onde pede as movimentações. Faltou algo ainda que a gente poderia ter feito, mas a gente sai feliz principalmente pelo grupo, né? Pela torcida, porque não é normal você chegar num clássico desse nível, né? O maior clássico aqui da região, e você sair com uma vitória não só jogando bem, mas vencendo da forma que nós vencemos. A entrada do Gabriel ali bem, né, fazendo 2 gols, dá uma dor de cabeça boa pro treinador, pensando nas próximas partidas? Cara, assim, eu tenho uma frase de um grande treinador amigo meu, esse jogador bom eu quero 50. Eu quebro a cabeça aqui, a gente vai de um jeito do outro conversando, mostrando. Né? Então, todo o elenco que a gente formou, a gente tem muita confiança. Tem atletas que ainda não teve oportunidade de jogar, mas vai ter. Todos vão jogar comigo, não tenho dúvida disso. O momento vai chegar, a gente conversa isso toda semana, a gente cobra deles justamente o dia a dia, né? Para quebrar minha cabeça, no dia de treino. Né? Para quando você entrar, você manter seu nível de jogo e aí sim quebrar mais a cabeça. Então esse é o elenco, né? Um elenco forte, um elenco que a gente conta com ele, um elenco que está focado, né, nessa primeira colocação. A gente veio justamente para fazer o que a gente fez, vencer o jogo. Claro, o placar foi elástico, não é normal num clássico, mas a gente tinha confiança que podia vencer por tudo que a gente vem fazendo durante essa pré-temporada e desse campeonato. Como que trabalha agora dentro do vestiário para não deixar a intensidade cair, né? Mesmo com a larga vantagem que vocês têm na tabela? Cara, eu tenho uma comissão técnica muito boa. Né? Isso a gente conversa todos os dias, a gente tem abertura para isso, os meninos me cobram, a gente teve uma suposição, nós tivemos, quase que o Thiaguinho não vinha para o jogo, nós tivemos que resolver ontem pela manhã, depois do treino, né? O Hugo não entrou no jogo porque também teve uma lesão após do jogo na segunda-feira do Crato, de grau 1, né? Então a gente não quis arriscar, né? Então esses jogadores nós chamamos em particular, conversamos com eles e dissemos o que ia acontecer, né? Como o Thiago disse que estava bem para jogar, foi tratado durante a noite todinha, né? Eu fiquei muito feliz por ele já ter, que até na cobrança dele eu falei assim, eu estou esperando o Thiago que eu vi jogar, né? E hoje ele mostrou, o Cássio também, absurdo de jogar, a nossa defesa. Então, assim, a gente está se encaixando e eu creio que esse nível de jogo que a gente precisa manter para buscar esse nosso objetivo. Queria te perguntar a respeito do Dentinho, né? Ali no intervalo eu percebi que ele estava com uma bolsa de gelo na parte do tendão, do calcanhar. Já tem alguma atualização? Não, ele teve uma entorse ali na hora do pênalti, né? O pé, não sei se por impacto do atleta do adversário ou pelo campo, né? Ele sentiu, está um pouco inchado, então ele não estava conseguindo ter a mobilidade. Então amanhã ele vai fazer exame para a gente ver qual é o grau, mas o Gabriel entrou bem. A gente tem 2 atacantes ali que tem capacidade e qualidade para na hora até de jogar os 2, como jogou contra o Crato, a gente sabe que vamos ter 2 atletas que vai resolver nosso problema. Muito obrigado, é isso, Leandro, Tony. Aí as palavras do técnico Raimundo Wagner após essa vitória elástica, né, da equipe do Icasa diante do Guarani na semana de aniversário do Leão do Mercado. Volto contigo aí no estúdio. Tá ok, João Marcelo. João Marcelo segue lá no campo, junto com o Eduardo Benjamin, enfim, aqui no Prorrogação. E aí eu tô procurando aquela turma, Serginho, que na semana passada, Serginho e Leandro, daqui a pouco a Rayana também vai participar com a gente. Que criticava o Raimundinho, o treinador tem que mudar, treinador de casa, não sei o quê. Hoje a turma nunca critiquei, hein?
Pra você ver como é o futebol, né, Tony? Eu tinha falado, né, acho que uma semana atrás, que Raimundinho ia procurar melhorar muito a equipe, melhorar na parte de posicionamento, posicionar mais, ter mais mobilidade ali do meio para frente, né? O time hoje foi mais intenso, hoje o time foi mais vibrante hoje. E com a qualidade que os jogadores têm, dentro de campo, eu acho que, como eu falei, 5 foi pouco hoje, porque com a qualidade que o Icasa tem, se deixar espaço aqui dentro dessa arena aqui, acho que o Icasa vai sobressair sobre muitas equipes. E aqui, dentro de um jogo desse aí, vai dar muita moral para os jogos seguintes. Ô Júnior Xuxa, uma vitória dessa, uma goleada expressiva como essa que o Icasa teve, é aquela goleada assim, para dar tranquilidade e dizer, ó, sou mais forte, vou para cima, vou com tudo, ou não é bem assim? Tem que botar a sandalinha da humildade. Como é isso aí? Bom, pela experiência que a gente tem no futebol, espero que o jogador possa ter consciência que fizeram um grande jogo, né, mas também com a equipe, com a fragilidade eu vi muita fragilidade no time do Guarani, né? Não desmerecendo a vitória do Icasa. O primeiro gol, para mim, foi o gol mais bonito que teve, mesmo sendo de pênalti, mas pela jogada que foi construída, né? Eu venho acompanhando alguns jogos do Icasa, né? E vi que o Icasa hoje pegou um Guarani muito fragilizado, muito frágil, e fez o dever de casa, né? Jogou bem, jogou para cima, e espero que o Icasa possa manter essa intensidade, com os pés no chão, sabendo que o campeonato ainda falta muita coisa, mas fiquei muito satisfeito pelo que eu vi hoje. O Juliano jogando muita bola, gostei muito do ponto aberto na esquerda, tanto do GG, né? Se eu não me engano, GG, e o outro que entrou, com muita intensidade. Também gostei muito do ataque. Temos que melhorar um pouquinho a defesa, né? Teve muitas indefinições hoje, né? O lateral direito, o zagueiro, né? Teve alguns pontozinhos de erro ali. Fez uma excelente partida e espero que possa manter isso. Mais difícil. Quando eu falo de fragilidade, Tony, eu falo porque pela tabela do Guarani, pelo que o Guarani apresentou hoje pelo Icasa, contra o Icasa. Mas espero que o Icasa possa manter, principalmente manter o jogo que jogou hoje contra outras equipes mais fortes. Orgulho do nosso Verdão, tá dizendo aqui o Jocélio. Júnior Xuxa, orgulho do nosso Verdão. É o melhor treinador do Brasil. Olha aí o que é que eu tô dizendo. O melhor treinador do Brasil, já tá dizendo aqui o Pedro Jocélio. Tony. Oi. Tony. Porque quando eu começo a falar aqui, vocês saem, né? Mas escutaram que eu falo. Não, mas estamos aqui de boa, estamos lhe vendo, viu? Fique tranquilo, aqui tá tudo de boa. Tô entendendo. Cantando, né, Tony? Você não cantando já tá bom, você ficando aí já tá, fica beleza. Tony. Oi. Tô aqui Vamos ao fazer lado o seguinte, você estava Juliano, elogiando o Juliano agora há pouco, o Júnior Xuxa. O Eduardo Benjamin está com ele. Juliano, o homem dos clássicos. Eita, acaba que gosta de clássico. Fez gol no clássico do ano passado, fez gol também hoje. Para mim, eu nem perguntei. Quase fazia um gol semelhante ao gol do ano passado. Quase. Para mim foi o grande nome do jogo. Se tivesse escolher assim, o craque do jogo para mim foi o Juliano. E o Eduardo Benjamin tá lá com ele. O homem dos clássicos. É gostar de clássico assim esse rapaz, principalmente contra o Guarani. Eduardo Benjamin, fala com o Juliano aí, meu pai. O Júnior Xuxa já estava elogiando ele aqui. Exatamente, Tony. Estou aqui ao lado de das referências do Icasa e, por sinal, ele escutou todos os elogios. Juliano, depois de todos esses elogios que você escutou do Tony, do Júnior, do Xuxa, como é que você viu esse jogo, essa vitória maiúscula do Icasa aqui na Arena Romeirão? Primeiramente, quero agradecer a toda a minha família, né, que estava assistindo a partida, essa torcida, a vocês também, comentaristas. Glória a Deus pela vitória e pelos elogios também. Acho que nós estamos numa constância evolução, né? Desde a primeira partida. Acho que isso é fruto do nosso trabalho, desde lá do dia 23. Temos que enaltecer o nosso grupo, né? Não deixamos cair.
sabemos da cobrança que tem, e é isso mesmo. Jogar no Icasa é isso, é sentir essa pressão, é sentir esse calor, essa torcida toda aqui hoje, e graças a Deus saímos com 3 pontos aí e fizemos uma bela partida. Para uma torcida tão engajada como a do Icasa, uma vitória como essa é um alívio para a torcida e também para os jogadores. Com certeza, acho que a alegria, né, tem que parar nesse lugar, felicidade, acho que só assim a gente vai conquistar coisas boas neste lugar. E não só nós jogadores, mas essa torcida, essa cidade, precisa de um time como o Icasa na primeira divisão. E é isso que nós estamos buscando. Quão importante é para você esse gol, que é o primeiro gol seu na competição nesse ano? Sim, glória a Deus por isso. Acho que essa semana eu tive umas 2 oportunidades no treino parecida, né? E também quero deixar um recado para a galera aí. Acho que palavra tem poder, né? A palavra de Deus diz isso. Acho que umas 7, 8 pessoas essa semana falou comigo. E quando eu saí do hotel, eu orei e recebi, né? Essa torcida profetizando na minha vida, e hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, pude fazer um gol e ajudar a equipe, né? Sair com 3 pontos, liderança, isso é o mais importante, e é pés no chão. Acho que temos detalhes a acertar, né? Já temos que comemorar, sim, isso é válido, tem que ter felicidade, alegria, mas é pés no chão e trabalhar, que nosso primeiro objetivo está prestes a acontecer. Juliano, ano passado o Icasa foi eliminado diante do Guarani aqui mesmo, e você foi um dos únicos jogadores do Icasa a falar com a imprensa, e eu te perguntei qual era a sensação depois daquele jogo. Agora eu quero saber, qual é a sensação do Juliano depois do Icasa aplicar uma goleada de 5-1 para o Guarani? Gratidão a Deus por isso, gratidão por estar aqui, né, escutar essa torcida, fazer um gol no clássico, né, e vencer o clássico, não só fazer o gol, mas vencer. Eu estou maravilhado e muito feliz, alegre por estar aqui, por estar dando uma entrevista de vitória, né? É isso que nós temos que pensar sempre, pensar positivo e trabalhar mais ainda, e pés no chão e ter fé, que as coisas vão acontecer. Obrigado, Juliano. Tá aí, Tony, a fala de uma das referências do Icasa aqui nessa competição, não só deste ano, mas também do ano passado. Aliás, obrigado, Eduardo Benjamin. Aliás, o Juliano já está o quê? A terceira passagem? Ele teve 2024, 2025 voltou. E aí 2026 retorna, e nesse período que a gente tem, Serginho, poucos jogadores, Leandro, assim, com referência. Como a gente tinha antigamente, por exemplo, o Serginho quando jogou, o Serginho tinha vários atletas que dividiam o protagonismo. Eu encontro torcedores hoje que lembram do Serginho, do Marciano, do Pantico, do Paulo Foiani, do Luiz Gustavo, enfim, de vários atletas, do Claudevan, do Valdo, do Marcelo Pitol, né, do Gilberto Matuto, e eu estou só citando alguns, aí vem do Júnior Xuxa e tal. E aí, de um tempo pra cá, cara, a gente tá difícil de encontrar aquele jogador referência. O Juliano tá se tornando esse jogador, Serginho. Pois é, Tony, isso aí ele se identificou muito, né, com a equipe do Icasa, né, que é um jogador muito aguerrido, um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé. Eu passei quase 10 anos no Icasa, né, e quando você tem uma identificação assim com o torcedor, isso passa uma confiança muito grande. Você vê que hoje ele está mais tranquilo, né, é um jogador que é a referência hoje do Icasa. Hoje foi muito bem no jogo, né? E fez gol. E espero isso aí. Ele tem que ser. Ele e o Guido também, que tem outras passagens também pelo Icasa. Tem que ser a referência mesmo para a equipe, porque todas as equipes precisam de jogador assim, sendo referência. Porque na hora da pressão, você vai cair nesse jogador que tem referência. E você que é ídolo, Júnior Xuxa, sabe bem que tem que manter uma sequência, uma regularidade, mas também tem que ter garra, tem que ter vontade, raça. Construir uma história para virar ídolo, hein, Xuxa? É verdade, é verdade. Sabe que não é nada fácil construir essa história, mas o Juliano vem tentando, né? Espero que ele seja abençoado e consiga se consagrar, trazendo o Icasa de volta à elite do Campeonato Cearense. E como você frisou bem aí, antigamente a gente não só tinha um de referência, tinha 2, 3. Eu, quando cheguei no Icasa, tinha Serginho, já tinha o Marciano, tinha muita referência, né? Aí vai dividindo o peso para um, para outro, é a responsabilidade. Mas o Juliano vem mostrando, como o Serginho falou aí, muita garra, muita determinação e mostra querer vencer no Icasa, né? É isso que o Icasa está precisando, de pessoas desse nível. Como ele falou aí, está precisando de paz, né? Se o Icasa tiver paz para trabalhar, se o Icasa voltar a jogar o futebol que jogou hoje,
Consequentemente, a torcida vem, apoia e o Icasa vai nos dar de presente esse acesso, né? Já deu de presente hoje um chocolate e ao Guarani, que eu gosto desses presentes com rivais, e espero que ele possa dar de presente agora ao torcedor o acesso. Com acesso, Leandro, eu acho que firma tudo. Eu acho que se tiver o acesso, o Juliano entra para a história, por carinho desse torcedor do Icasa, hein, cara? É um jogador que gosta desse tipo de jogo também. Aparece, tem aí condição de se destacar num jogo como esse. Fez gol, é aquele jogador que bota a cara a tapa com a torcida também, quando está um momento de crise, e vai ganhando essa identificação com o time icasiano. Vamos falar aqui com a Rayana Lucas, tá lá no gramado. E aí eu entendo bem do que é camisa 9, viu, Rayana? Porque eu sou camisa 9, de fazer gol, de estar na área, centroavante, tá no site da FIFA. Só quem passou do meu gol foi Romário, Pelé e Tony Gol. Se você não achar, o problema é no seu aparelho, Tá não é no site da FIFA. Mas não tá no replay, né? Tem que estar no replay. Não pegava, eu sou do tempo que não tinha YouTube. Os caras ficam falando, você quer ter os vídeos, eu digo que antigamente não tinha o YouTube, esses negócios já, e por isso que não aparece um gol de tona aí nesse YouTube. Né? Pois é, mas aí o Gabriel tem a sorte que tem um replay para poder deixar marcado para ele. De camisa 9, para você que tá com camisa 9, que pelo que eu tô vendo chegou para ficar, e o Dentinho tá dando espaçozinho. Aí parece que o caminho está encaminhado para esse rapaz aí, hein, ô Rayana Lucas? Pois é, Tony. Estamos aqui com o número 9 do time do Icasa, o Gabriel. Saiu do banco, fez 2 gols, levantou a torcida. Gabriel, essa estrela aí de sair do banco, fazer 2 gols. O Raimundinho aqui participou antes, falando dessa dor de cabeça aí que tem agora para definir esse time. Obviamente o Dentinho ali, vamos ver como ele se recupera nos próximos jogos, mas como é sair e fazer 2 gols agora, nesse clássico, diante de um estádio do Romeirão lotado ali pela torcida do Icasa. É muito importante, né? Ainda mais no objetivo que o Icasa tem, esse grupo aí. É um grupo foda, de verdade. Todo mundo ele é unido, todo mundo sabe o que quer dentro da competição. A gente queria essa liderança e a gente conquistou ela no clássico, que melhor ainda, e poder marcar os gols também é de extrema importância. E essa questão de que você falou, que o professor falou, isso aí é com ele que vai definir, e isso aí só faz bem pro Icasa, né? Todo mundo, os atacantes fazendo gol, e é isso aí. O time do Icasa, as substituições que o Raimundinho faz são sempre ali mesmo niveladas, né? Estão niveladas, porque a gente tem um banco do Icasa muito bom também. Você que está ali no banco e está observando também os últimos jogos, como que você vê aí dentro desse elenco, essa perspectiva ali para os próximos jogos? O nosso elenco é muito bom, né? O nosso elenco é um dos mais fortes da competição aí. E o Icasa tem que ter um grupo assim, né, para buscar o objetivo, que é o acesso. A gente está lá em link com o Júnior Xuxa, que foi um ídolo do Icasa, né? Ele fala assim de 9 para 9, e como é que você vê aí esse Icasa hoje, obviamente numa Série B, mas a expectativa do clube ali para ver o Icasa em tempos melhores, vamos dizer assim, né, nessa perspectiva de sair da Série B? Sim. Não só o Icasa, como essa torcida aí também merece muito esse acesso, e a gente vai brigar de qualquer jeito aí, de tudo que tiver que fazer para a gente conquistar esse acesso. Ô Tony, obrigada, Gabriel. Obrigado. Vou liberar ele aqui, que eles estavam falando aqui que ainda estão ali esperando ele, inclusive ali o pessoal da comissão técnica também, da diretoria, esperando ele ali para ir tomar o banho e comer. Diz que rolou até aqui se você fizer um gol de cabeça, vai rolar uma pizza. Então, assim, tem gente ali que vai cobrar essa dívida. O Juliano prometeu e o Gabriel estava cobrando aí essa pizza, esse jantar especial no dia de hoje, viu? Tudo tranquilo. Ninguém acha ruim pagar pizza, ninguém acha ruim perder a aposta. Meu amigo, quando você ganha, tudo sai mais fácil, tudo tá tranquilo. Até porque o Juliano vai pagar e vai comer da pizza também, Serginho. É o normal, né? Que teve um bicho aí antigamente que disse que Marco Vinícius ganhou até um carro, dinheiro de um carro, que eu nunca vi nem Júnior, acho que Júnior nem sabe desse dinheiro do carro aí de Marco Vinícius. Não, o Júnior Xuxa fez 2 gols, foi no jogo com o Paysandu. Júnior Xuxa fez 2 gols, disse que não vê esse bicho. Marciano disse, marquei gol também, não vê esse bicho. Que bicho é esse? Pois é, só foi isso pra ele então, né? Só pra Marco Vinícius, porque os outros não teve nesse bicho não. Então, fizeram só pra Marco Vinícius então. Deixaram Júnior Xuxa e Marciano de fora. Esse bicho só deu pro Marcos Vinícius. O bicho daqui parece que vai ser diferente, Xuxa.
Só quem ganhou foi Marquinhos. Até hoje a gente presente pra gente e até hoje a gente quer saber quem foi que deu esse bicho a Marquinhos. Que todos mereceram, fizeram uma grande Série C e só Marquinhos ganhou. E voltando a falar sobre o número 9 da gente, muito bem também, rapaz que tem fogo, né? Se dedicou bastante, espero que ele possa continuar nessa trajetória. Entrou bem, entrou com fome de gol, né? Além de fazer os 2 gols, tinha hora que ele podia dar um encaixe para os pontas de lança entrar e ele preferiu o arremate e toda hora procurando o gol. Foi feliz de ter feito os 2 gols, está de parabéns. Espero que ele continue nessa pegada aí e possa nos ajudar bastante na O Pedro Jocélio, viu, Xuxa? Ele diz assim, agora ele pede pra mim, como se eu tivesse essa moral toda, viu? Mas eu acho bom porque eu faço de conta que tenho. Ele diz assim, Tony Souza, vê se você consegue trazer, e olha a intimidade, Juninho Xuxa, ele diz é Juninho, viu? Juninho Xuxa e o Alcimar também no jogo do acesso. Cuida! E aí, Júnior Xuxa? Dá certo? O Alcimar me disse que vem. Disse que quando for o jogo do acesso, o Alcimar já participou com a gente aqui, não foi, Serginho? Disse que vem pra cá. E o Xuxa? Jogo do acesso, vai estar por aqui também? Tony, eu em Juazeiro, Tony, toda vez que eu vou em Juazeiro é motivo de felicidade, né? Sempre muito grato em Juazeiro. Espero que em casa contra a Série B e eu esteja aí presente, né? É sempre um prazer estar indo em Juazeiro e estar vendo o Icasa jogar. Você fala hoje no acesso do Icasa. O Icasa subindo para a Série A. Você fala já sempre nisso. Quem seria o outro time, na sua opinião, pelo que a gente viu até agora, que você acha que também tem chance de conseguir esse acesso para a primeira divisão do ano que vem? Eu venho só acompanhando os times do Peri, né? Eu não venho acompanhando, né? Mas espero que o Icasa seja o primeiro a subir, seja o melhor time da competição, que termine invicto da competição e que seja campeão. E o outro pode ser qualquer um, menos o Guarani de Juazeiro ou o Guarani de Sobral. Ou seja, só não quer o Guarani. Nenhum dos dois, nenhum de Sobral e nenhum de Juazeiro. Eu sei, nem Juazeiro e Sobral. Foi Guarani e você não quer conversa. Quero não. E pesa, Tony, também, porque o Marcos Vinícius está lá, viu? Tava de auxiliar hoje. O Júnior deve estar com o trauma do bicho aí que o Marcos ganhou, ele não recebeu. Ele recebeu o presente agora. O presente foi hoje, foi? Foi, ganhou na quina. Ei, cara, e tem o Guto, velho, que tá no Crato. E aí? Seu compadre? Vou torcer para o Crato. Pronto, me lembrei. Vou torcer para o Crato subir junto com o Icasa. Campeão invicto, melhor time da competição e que seja o primeiro a subir. E depois o Cratinho, que o meu compadre está lá, espero que ele também consiga esse acesso. E fica os 2 acessos aí para o Cariri. Aí seriam excelente pra gente os 2 acessos aqui no Cariri, Sérgio. Como eu estava falando, né? Eu falei semana passada. Menos o Guarani. Menos o Guarani, né? A bronca é grande aqui. O mamãe não gosta muito, não. Aí, viu, Tony? Eu estava falando semana passada que eu tenho um carinho pelas equipes daqui e que se for subir os 2. E não por nós estar aqui na região, mas pelo futebol que foi apresentado, eu acho que o Crato então é boa equipe e pelo que eu vejo enquanto eu acompanho alguns jogos da alta chave lá, eu acho que o Crato tem uma grande possibilidade de subir junto com o Icasa. Eu acho que no próximo mata-mata agora que vai ter, né, que depois dessa classificação, eu acho que o Crato e o Icasa vai muito forte para subir para a primeira divisão. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar se despedir, porque eu estou achando que não vai ter ninguém mais lá para conversar, nem com a Rayana, nem com o Eduardo Benjamin,
né? A Rayana está lá por baixo, não sei se o Eduardo também está aí, que a gente aproveitava e pegava o destaque final dos dois, tanto do Eduardo Benjamin como a Rayana. Eduardo ontem pipocou, né? Ele pegou e não, tá o destaque final também, Eduardo e Rayana. Rayana, não tem mais alguém aí no gramado aí da Arena Romeirão, aí perto para conversar com vocês, Rayana? Pois é, Tony, por aqui sem mais ninguém, mas o que a gente estava recebendo aqui pelo WhatsApp, estava até tentando aqui apurar rapidamente com o Breno, é que a informação é que teve muitos torcedores do Icasa que não conseguiram entrar mesmo com ingresso para assistir o jogo, porque segundo o que foi dito pela segurança, né, a capacidade estipulada ali para a torcida visitante já estava, né, lotada, já tinha ultrapassado já e não poderia. Então a bronca ficou com isso. A gente está tentando aqui apurar, né, com o Breno e com as demais pessoas da Arena Romeirão também sobre essa situação para a gente confirmar, mas aí o torcedor está informando isso, inclusive aqui alguém aqui da imprensa falou isso, né, mas a gente está tentando apurar toda essa informação para saber o que rolou ali, né, sobre isso. E aí a gente vai já saber sobre a capacidade estipulada ali para o time adversário, né? Alguns torcedores realmente durante a transmissão a gente viu que ficou ali muito apertadinho, inclusive aqui mais próximo ali da arquibancada, aliás, do campo, né, nessa parte ali mais próxima do campo, muito também lá em cima se apertando ali para poder assistir o jogo. Então, enquanto do lado do Guarani a gente tinha, né, um lado mais confortável, porque a gente não teve muitos números do torcedor do Guarani hoje acompanhando esse clássico, e torcedor do Guarani, inclusive, que ali pelos 28, 30 minutos, quando saiu ali o quarto gol, já estava deixando a Arena Romeirão ali bem chateado, né? Então a gente tem tudo isso aí do jogo de hoje, mas a gente vai apurar. Amanhã tem replay com o Tony Souza, amanhã a gente fala direitinho sobre a renda desse jogo de hoje, né? Ingresso e tudo mais. A gente apura com mais calma e traz a informação com mais responsabilidade, mas teve torcedor do Icasa reclamando que ficou de fora de hoje, mesmo com ingresso na mão, por conta da capacidade ali estipulada para o time visitante. Então, ok, vamos tentar apurar essa situação aí que é trazida aqui. Obrigado, minha querida Rayana Lucas, tá bom? Aqui trazendo essas informações. A gente se vê amanhã no replay, tá bom? A Rayana que vai participar sempre segunda-feira. Se eu não for, o pessoal pergunta cadê a Rayana. Aliás, se a Rayana não for, pergunta cadê a Rayana. Se eu não for, ninguém pergunta por mim. Mas pela Rayana, todo mundo pergunta sobre essa situação. A gente vai apurar. Porque, pelo que eu percebi, o público foi muito bom e tinha espaço assim para mais torcedor, né? Que eu vou comentar, né? A gente vai assistir o jogo, ver esse lado aqui oposto às cabines vazio. E é um jogo grande, é o clássico, é o principal jogo da cidade de Juazeiro do Norte. Por que não deixar todo o estádio à disposição, fazer uma divisão melhor das torcidas? Porque a gente viu o problema hoje aqui do torcedor do Guarani ter ficado atrás do banco do Icasa, o torcedor do Icasa atrás do banco do Guarani. Eu estava observando, o Icasa teve que aquecer na área técnica, porque ali ao lado do banco, o torcedor do Guarani já tinha arremessado alguns objetos, e aí o time não pôde mais aquecer ali, teve que aquecer na frente do banco, literalmente, por conta dessas questões da logística que foi feita para a torcida. Então acho que poderia ter liberado mais capacidade para esse jogo de hoje. É um jogo grande, semana de aniversário do Guarani, Casa buscando liderança, estreia de novo treinador, é um jogo diferente. E aí quando o Júnior Xuxa falou agora há pouco também da questão dos favoritos processo, Icasa e Crato, não só para falar dos times do Cariri, mas Guarani de Sobral ontem levou caravana para Itapipoca. O time de Itapipoca também leva muitos torcedores para o estádio. Então acredito que quem subir dessa segunda divisão vai fortalecer a Série A do Campeonato Cearense. Vai levar torcedor para o estádio. O torcedor cratense lá no estádio Mirandão está se limitando a 800 pessoas porque são os ingressos disponíveis. Quando veio para o Romeirão, veio em número de 1.000. Então mostra que realmente é um torcedor apaixonado e fanático. O Raimundinho falava da situação de fazer do Romeirão a sua casa. O Icasa tem 6 jogos aqui dentro. Vai sair apenas para o Mirandão para encarar o Crato e para jogar com o Barbalha lá no estádio Inaldão. E quando está jogando mesmo como visitante, está enchendo a capacidade. Então acho que é algo que tem que ser pensado pelo pessoal da organização desses jogos, a própria federação, porque é uma Série B que está atraindo o torcedor, está sendo clássico a cada rodada, está sendo competitivo, e é isso que acho que a gente espera que aconteça também na Série A. Subindo as equipes do interior, fortalece a Série A do nosso campeonato, porque o torcedor do interior está carente. Ceará e Fortaleza não vem aqui. A gente não vai ver mais jogo grande aqui assim.
Então os clássicos daqui precisam acontecer também para levar torcedor para a elite do nosso futebol, que está sendo necessário, porque a gente está carente disso. Jogos de Série A de brasileiro, de cearense, na verdade, com menos de 500 torcedores. E aqui a gente está passando de mais de 3 mil a cada rodada. Enfim. E eu acho que tinha umas 1.000 pessoas só do Guarani aqui. Do lado do Guarani que a gente olhou, tinha perto ali de 1.000 torcedores aproximadamente, assim, visualmente falando, né? Então dá para dizer isso aí. E outra, Fortaleza e Ceará não estão querendo saber mais do interior, não querem vir mais para cá. E o interior, de certa forma, está perdendo interesse por Ceará e Fortaleza. Tanto é que eu nunca vi tanta gente torcendo contra Ceará e Fortaleza. Ano passado, Serginho, pessoal torcendo para cair. O pessoal aqui, na região que a gente andava, eu vi o pessoal dizendo, tomara que caia os dois, acabaram caindo. E quantos ídolos nós não tivemos, Serginho, né? Quantos jogadores, você também, assim, que passaram lá por Ceará ou por Fortaleza, né? E os torcedores do interior se interessavam pelos grandes da capital, e isso a gente não vê mais há muito tempo, né? Aí vinha torcedor, né, Tony, de Fortaleza, Ceará para cá, né? Tem a parte deles aí, eles lotavam a parte deles, porque sabia que vinha para cá enfrentar o Icasa, o Guarani, e ia enfrentar as equipes muito forte, né? Nós éramos muito fortes dentro de casa, e havia aquele respeito. E isso, Ceará e Fortaleza na primeira divisão, não era em Série B, em Série C. E hoje está deixando um pouco a desejar, porque se fosse a Federação Cearense também, era para subir 4 times, não era 2, porque era para deixar Ceará e Fortaleza só para as finais mesmo, não tinha problema não. Mas era para poder classificar 4, porque ia fortalecer também os times do interior. Já que o interior, hoje, por exemplo, aqui tem 5 times aqui da nossa região, 5 times na segunda divisão. Aí já tem Itapipoca, tem a chave do lado lá que é tudo interior. Acho que se tiver muito é 1, 2 da capital. Só o Atlético Cearense, acho que só o Atlético Cearense, né? O outro é Crateús, Itapipoca, Guarani, Sobral e Caucaia. Caucaia é região metropolitana e Atlético Cearense que é da capital. Aí vamos dizer que tem só 2, né? Vamos dizer da capital. Os outros 8 é tudo interior. Então, podia a federação classificar 4 times, então, deixar a Ceará e Fortaleza só para jogar a semifinal. E a final e pronto, e fortalecer os times do interior. Isso ia dar uma motivação a mais para o time do interior. Acho que a federação tem que rever isso aí, porque você vê um jogo de hoje. Aqui sempre vai estar lotado. Se for jogo de casa, pode ter certeza que vai ter sempre um público bom. E se tratando do clássico, hoje tem que dar os parabéns também à torcida do Guarani, apesar da derrota, mas hoje compareceu a torcida do Guarani e a torcida do Icasa não tem nem o que falar, porque sempre que tiver jogo de casa aqui, ela vai lotar. O time do Guarani não pode também reclamar do seu torcedor. O torcedor veio, chegou junto, fez a festa, brincou, fez a resenha, comemorou, provocou, né? Infelizmente aí para a torcida do Guarani acabou sendo uma goleada histórica. Deixa eu ter encerramento aqui do Eduardo Benjamin no gramado da Arena Romeirão. Destaque final do Eduardo Benjamin, que está ali só esperando se despedir para poder pegar o beco junto com o Guto Vital. A Rayana já pegou o beco aí. Eduardo Benjamin. Estamos finalizando os trabalhos aqui no campo, pois todos os jogadores e a comissão técnica das duas equipes já foram embora. Lembrando que com essa derrota o Guarani amarga ainda mais a lanterna do grupo regionalizado aqui do Cariri, né? E com apenas 1 ponto, só que vê o saldo de gols ficar muito negativo, com -6. E muita gente fala, né, que esse detalhe é o saldo de gol que vai ser muito importante no decorrer da temporada. O Guarani que vem para a próxima rodada, na 6ª rodada, enfrentar o Cariri aqui na Arena Romeirão. Já o Icasa, com essa vitória, assume a liderança do Crato, que estava com 8 pontos, o Icasa vai a 10, e a equipe folga na 6ª rodada, e aí na 7ª rodada volta para enfrentar o Cariri, também aqui na Arena Romeirão. Eduardo Benjamin, obrigado a você, ao Guto Vital, João Marcelo, que já foi embora, Rayana também, Rayana Lucas. Rayana, amanhã a gente vai se ver lá no programa... Dos corintianos só tá o Guto aí ainda. Viu? Só tá o Guto mesmo. O João Marcelo disse, eu vou assistir o clássico, rapaz. João Marcelo, gente boa demais. Júnior Xuxa, quero agradecer a você pela presença aqui. Gostaria muito de contar com você em outras oportunidades aqui no Prorrogação, bater um papo aqui com a gente. O cara que você tá aqui, ó, além do Xuxa e do Alcimar, tem também o Ciel. O Ciel ainda está jogando, né, cara? O Ciel ainda está jogando. O Ciel disse que ainda vai passar pelas equipes que ele jogou. Tá faltando em casa. Caucaia já, Ferroviário já. Tá faltando em casa. Será que o Ciel ainda veio para o Icasa, Serginho? Acredita? Seria uma boa, né, Tony? Assim, para a torcida e para ele, né? Já que ele começou a história dele aqui no Icasa, né? E seria uma boa, né? Ele tá com o quê? 43, né?
42, 43 anos. Acho que seria uma boa para ele encerrar. E se eu não tivesse a oportunidade de encerrar, né? Eu encerrei no Barbalha, mas se eu tivesse a oportunidade, como ele está tendo agora, encerrar no Icasa seria muito bom para ele. Júnior Xuxa, será que o Ciel ainda veste a camisa do Icasa, rapaz? O que é que você acha? Tem que vir rápido, né, Tony? E a idade está chegando. É um grande Idade jogador, também, né? é um grande jogador, é um amigo dele. Estou junto aqui na base do povo. Joguei com o Ciel no Ceará. E posso voltar o mais rápido possível. Daqui a pouco, né? Sabe que é um cara hoje sem limite, mas espero que ele tenha carreira no Icasa, que agora tem um legado. Júnior Xuxa, só para encerrar contigo, já agradecendo a sua presença aqui no Prorrogação e outra oportunidade, gostaríamos de contar novamente com a sua presença aqui e agradecer sempre a forma solícita que você tem conosco aqui no Replay. Seja de qualquer programa, quando você está por aqui também, é sempre muito bom estar batendo esse papo com você, Júnior Xuxa. Agora eu quero saber o seguinte, o Icasa subindo, você vem para cá para comemorar e dar uma palhinha no reggae também? Comemoração com o reggae, hein? Né? Seria bom fazer, Júnior, fazer um jogo da gente, os veteranos, né? Fazer um jogo preliminar e o jogo do acesso para nós ficar assistindo os meninos, né? Seria bom, né? E depois o Júnior Xuxa cantando o reggae. E aí, Xuxa, topa? Com certeza, Sérgio. Seria muito bom 2020, né, Sérgio? 2020. Formar o time Já do tá replay, ótimo, né? é igual o futsal, tá bom demais. 2020 para nós já tá bom. Deixa os meninos correr, né? Já botar a bola para correr. Então, eu queria mais uma vez o convite. Todas as vezes que você me chamou aí, as vezes que eu pude lhe atender, pude atender o carinho, ter um amigo. Queria parabenizar aqui o torcedor do Icasa, mais uma vez dando show. Hoje eu vi quantas pessoas tinha no Romeirão. Recentemente teve esse sobre os ingressos, né? Mas eu queria parabenizar o Icasa fez uma grande partida, né? E o torcedor foi para casa hoje feliz. Espero que o torcedor nunca lá. O grande patrimônio do Icasa é o torcedor. E espero que eu possa estar aí, se me permitir, cantando reggae, cantando o que for, mas que o Icasa na primeira. Dar um abraço aí a todos, um abraço grande homem, principalmente um grande homem, um grande parceiro. Espero que vocês estejam aí. Primeira, grande Júnior Xuxa, deu uma falhinha aí nessa reta final aqui da fala do show, mas deu pra gente entender bacana. Agradecer demais ao ídolo icasiano Júnior Xuxa participando com a gente neste prorrogação do replay de um jogo histórico. Feliz pro time do Icasa, mas triste pro time do Guarani, porque é uma goleada histórica. O torcedor do Guarani vivia comemorando os 4-0, agora é o torcedor do Icasa que comemora esse 5-1. E o Guarani? O pessoal está aqui na bronca, já criticaram aqui o presidente Zé Ivan, pessoal aqui realmente muito chateado com a derrota do time do Guarani. Guarani é melhor fechar as portas, está envergonhando a torcida, o pessoal aqui na bronca. Agora, é um time, Serginho e Leandro, que reforçou, tem o Esquerdinha, chegou o Rony, o Michael Alagoano não foi o mesmo que aquele jogo do Barbalha, mas mostrou que tem qualidade. Enfim, vários atletas. O Eriquinho hoje, muita disposição. Enfim, não é um time também, assim, que tá todo mundo... tá envergonhado. Talvez pelo momento da equipe, que só tem um ponto. Mas também não é para estar desse jeito, né, o Serginho? Principalmente com o jogador que chegou agora, né? Apesar que foi pouco tempo de trabalho, acho que o Severo ainda vai procurar corrigir essas falhas que teve hoje no jogo contra o Icasa, mas pode ter certeza que acho que o Guarani vai dar uma melhorada muito boa em termos de qualidade. Eu acho que o Guarani já deu uma melhorada com o Esquerdinha, com o jogador que chegou agora. A vontade de hoje o Guarani teve muita vontade, apesar de que a equipe levando de 5-1. Acho que falta força mesmo, porque não tem como o Cabo buscar um 5-1.
Acho que eu gostei do Guarani porque não se entregou em nenhum momento. Acho que, mesmo levando de 5 gols, acho que a equipe ainda lutou, foi até o fim. Não apelou no jogo, né? Uma coisa que foi muito boa, também não apelou no jogo. E eu espero que o Guarani melhore agora, que eu acho que Severo agora vai ter que dar uma melhorada muito boa, porque esses últimos jogos agora que vai ter o Guarani, ele vai ter que dar a vida para poder sair dessa situação. Assim, é um placar típico, né? Ninguém espera um placar desse de 5-1, né, cara? Se a gente for olhar o primeiro tempo que teve Icasa e Guarani, jamais se imaginava que tivesse um segundo tempo dessa forma. Foi bem equilibrado, eu achei, Tony. Mas o Icasa fez 1-0 e o Guarani rapidamente empatou. Eu achei que ia ter um equilíbrio muito grande, mas quando o Icasa, como eu falei, fez o segundo gol, aí a partir daí o Guarani se descontrolou do jogo. E o Icasa aproveitou muito bem as oportunidades que teve. Como eu falei, poderia ter sido mais de 5 gols. Mas o Guarani agora vai ter que buscar força. Sempre é assim no Guarani, né? Quando está numa situação muito difícil. E eu acho que a partir desse próximo jogo agora, o Guarani vai ter que dar a volta por cima. Leandro, e o próximo jogo é contra o Cariri, que vem de uma goleada sobre o Barbalha 4-1. Situação difícil para o Guarani. E a gente já deu para perceber que Icasa e Crato estão brigando na parte de cima, e a briga ali para aquele terceiro lugar vai ficar realmente entre Cariri, Guarani e Barbalha. O complicado para o Guarani são os números. Chega para essa fase de jogos da volta na lanterna e, como disse o Eduardo Benjamin, com -6 de saldo. E vai para o confronto direto com o Cariri, onde o Cariri pode abrir uma vantagem, abrir aí uma margem boa de pontos. E aí tem o próprio Barbalha também, que fica com 4 pontos, mas tem chances de disparar e deixar o Guarani realmente na lanterna. Chega treinador novo, contratações, porém os números também não estão ajudando a equipe do Guarani nessa sequência de Série B, e acho que isso aí acaba desmotivando. Você vai lá, tenta, sofre mais um gol, acaba também pesando um pouquinho essa parte que está deixando o Guarani amargando essa situação, né? Um time que começou a competição querendo brigar na parte de cima, mas agora acho que é hora de baixar um pouquinho a poeira, conversar, ver o que tem de acertar, ver quem está precisando colocar a cara a tapa, como todos os jogadores estão falando a cada pós-jogo, e tentar se organizar, porque está complicada, está ficando cada vez mais complicada a situação do Leão. A realidade de brigar pela permanência está virando o objetivo do Guarani no momento. E veja só que peso teve essa derrota do Barbalha ontem. Se o Barbalha vence, o Barbalha ficava ali no bolo de cima, né, no grupo de cima ali com Icasa, Crato e Barbalha, e ficaria o Cariri e o Guarani com um ponto ali, meio que no desespero. Agora não, o Cariri volta para o campeonato com chance real, vai brigar contra o Guarani, e o Barbalha vai ter que buscar recuperação contra o Crato lá no Mirandão. Se já não conseguiu vencer em casa, agora o Emílio Bernardo vai ter que trabalhar esse time, porque no Mirandão o caldo é grosso, o Serginho. Tony, acho que o Guarani tem que buscar primeiro as vitórias, esquecer o número de gols, porque o importante primeiro é as vitórias, né? E o Guarani ainda não ganhou uma partida ainda, o Cariri já ganhou uma ontem, já deu uma aliviada, né? E pro Cariri, acho que com mais uma vitória agora ele vai ficar lá no bolo lá de cima, né? E também pro Barbalha, vai pegar uma grande equipe, a equipe do Crato. A equipe está 100% dentro de casa, né? Se eu não estiver enganado. E vai ser muito difícil esse jogo, é clássico, e todo clássico é difícil. Acho que pro Guarani mesmo, acho que vai ter que ganhar esse jogo do Cariri, mas com essa vitória do Cariri vai ter uma equipe agora com um novo ânimo, né? Acho que o Cariri agora, se ganhar do Guarani agora, praticamente vai matar a equipe do Guarani. Porque o Crato, você lembrou bem, é 100% de aproveitamento. É o único time que está 100% de aproveitamento jogando nos seus domínios, é o time do Crato. Nem o Icasa conseguiu 100% porque perdeu ponto aqui no Romeirão para o próprio Crato, né? Então é realmente uma situação. Agora, o Icasa teve mais vitória, então hoje está o quê? Chega a 10 pontos, não é isso? 10 pontos, o Crato vai para 8 pontos, o Cariri com 4 pontos, mas o saldo igual melhor do que o Barbalha, que tem 4 pontos também, e o Cariri na última colocação com apenas 1 ponto ganho, mas pelo menos conseguiu fazer o seu golzinho, ele que não tinha feito nenhum gol dentro da competição. Então o próximo final de semana vai ser realmente muito movimentado, e aquela expectativa de como a coisa vai acontecer, porque o Icasa folga no próximo fim de semana, do outro lado o Guarani de Sobral também vai estar folgando. Na outra chave lá, o Itapipoca é quem está numa situação pelo menos mais tranquila do que os demais, né, Leandro? Isso, Itapipoca está numa situação tranquila,
E esse jogo da permanência, que é jogo único, pode envolver um Guarani de Sobral, o jogo lá no Junco também. Então é algo que tem que ser pensado realmente, porque a dinâmica da tabela pode deixar uma situação bem complicada para o Guarani daqui de Juazeiro. Então é buscar realmente fazer o máximo de pontos, encarar cada partida realmente como uma decisão, já pensando que aquele jogo é o jogo do acesso, se quer realmente permanecer pelo menos, e aí dentro do que for possível buscar uma classificação na sequência desse campeonato que está muito disputado, bacana de ser acompanhado. O Cícero Franco, ele já disse que todo mundo aqui é torcedor do Guarani. Ele diz assim, tudo triste com a derrota do Leão de vocês, né? Ele já está dizendo aqui, todo mundo aqui é Guarani. Eu não entendi por que ele está dizendo isso. Mas, ô Cícero Franco, obrigado aí pela audiência. Continue com a gente. Amanhã, inclusive, tem replay, viu? 8 da noite. Vai acompanhar a gente lá e comentar também no chat. Fica à vontade. O Tony Souza manda um alô pro Fernando Vieira, na Câmara Municipal de Juazeiro. Está assistindo aqui em casa. Um abraço pro Fernando Vieira. Pessoal aí sempre acompanhando. Obrigado demais aí pela atenção. José de Souza está aqui com várias mensagens criticando aqui a diretoria do Guarani. Quando perde o negócio, realmente fica difícil, é complicado realmente quando a coisa não anda. Olha, só lembrando aqui que a gente amanhã, 8 da noite, tem um programa replay aqui no nosso canal no YouTube. A gente vai estar repercutindo mais sobre a Série B do Campeonato Cearense e trazer outras situações para você que acompanha a gente. E o prorrogação sempre, final de cada jogo, tem um prorrogação do replay e a gente contando assim com várias convidados especiais. Hoje tivemos o Júnior Xuxa, ídolo icasiano, e também o Serginho, que é um dos grandes nomes do futebol aqui caririense, já se destacou jogando aqui com a camisa do Icasa, com a camisa do Guarani, do Barbalha, jogou no Crato também. Aliás, você só jogou no Cariri, porque o Cariri foi um dia desses, mas jogou no Juazeiro Empreendimentos. Enfim, o currículo do homem é vasto. E é sempre bom estar batendo papo com você aqui, Serginho. A dona Vânia deixou de boa. Ontem foi o terceiro cartão amarelo, você não veio para cá porque estava suspenso. A Vânia não deixou você vir, foi, Serginho? Foi, ontem foi meio duro, viu, Dona? O jogo foi pesado ontem, não deu tempo eu vir, né? Ontem foi meio pesado, mas hoje deu tempo. Hoje foi cedo o jogo. Levei o terceiro cartão para vir hoje participar, né? E falando do Cariri, então, era para mim ter jogado no Cariri. Eu tive um convite do Cariri, mas já tinha 42 anos, já tinha parado, já tinha uns 4, 5 anos. E era para mim ter jogado no Cariri. Na região toda aqui ia fazer tudo, né? Mas infelizmente não deu para mim jogar no Cariri. Já tinha dito eles que já tinha parado já e não quis jogar no Cariri. Ô, rapaz, ter parado, eu ter jogado, que a gente ia falar aqui. Rapaz, Júnior Xuxa ainda tá ali com a gente, só observando aqui, tá não? Mas não? Ah, sim. É só a foto, pensei que era Júnior Xuxa. É só para enganar, foi sugesta, foi? O público é pro público vir, né? Pra nós resenhar mais nós. Mas só quem tá vendo somos nós, rapaz. Ninguém tá vendo, não. Leandro, parceiro, obrigado aí. O polivalente aqui do Replay. Próximo fim de semana tem muita coisa para rolar. Semana cheia de treinamento. E aí o Icasa vai ter aquela tranquilidade. No Guarani treinar realmente numa situação complicada. No Barbalha também. E o Crato tá de boa só observando tudo isso aí. E agora vai ter que trabalhar para tentar reconquistar essa liderança, porque o Icasa folga na próxima semana, Leandro. É por isso que eu digo que é um campeonato bacana de ser acompanhado, porque temos o Crato aí que era líder até às 18 horas de hoje e tem uma semana a mais para trabalhar aí visando o próximo confronto diante do Barbalha. Tem um Barbalha que foi goleado ontem e tem aí essa semana turbulenta para tentar consertar os erros, como fala o Emílio Bernardo. Agora o Guarani vai ter aí também essa semana, depois de um clássico, sofrendo a goleada, e Icasa assumindo a liderança, e tudo isso, sabe onde é que você acompanha? Aqui no Replay, fique ligado, a gente sempre coladinho aí nos 5 clubes da nossa região e deixando você informado do que está acontecendo nesses bastidores, nesse intervalo entre as rodadas da Série B do Campeonato Cearense. Aliás, interior é com a gente, fortalecendo cada vez mais, que a gente está com o interior realmente, que tem que ser fortalecido. Aliás, vou lhe dizer mais uma, a Série B, público melhor do que a Série A do Campeonato Cearense. O Icasa, inclusive, só perde para público para Ceará e Fortaleza. Se juntar a primeira e segunda divisões, o Icasa só perde para Ceará e Fortaleza. E se tiver cuidado, eu não sei se até o final do campeonato o Icasa não passa não, viu, Serginho? E alguns times do brasileiro também, Tony. Tem uns times no Campeonato Brasileiro de Série D, de Série C e Série B que não tem o público que o Icasa tem, não. Acho que a torcida do Icasa é muito forte aqui dentro. E se você está vendo aí nos jogos, sempre é lotação, sempre que botar ingresso aqui de 4, 5 mil, vai ser sempre tudo vendido, porque
a equipe do Icasa, a torcida do Icasa sempre comparece. E eu estou torcendo muito para que o pessoal consiga liberar para vender mais lá no Mirandão, porque a torcida do Crato está apaixonada também, está louca para ir, vai ser bacana e a gente vai ver esse aumento considerável com certeza, tá? Pessoal, obrigado aqui pelo carinho, pela atenção de estar conosco aqui. Ontem foi 4-1 Cariri para cima do Barbalha, inclusive soube que o Barbalha lá foi um domingo de reuniões, podemos ter mudanças, pode ter jogador liberado para buscar reforçar, enfim. Vamos aguardar que a gente vai trazer essas informações na segunda-feira à noite no replay. E também vamos repercutir sobre o jogo de hoje, a rodada inteira da Série B do Campeonato Cearense, tanto do grupo daqui como do grupo lá da região, que pega a região norte e região metropolitana de Fortaleza, tá bom? Uma semana abençoada, obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Pela companhia. Acesse www.replay.tv.br, se inscreve aqui no YouTube, dá o like, é sempre bacana a tua curtida, tá bom? Acione o sininho, sempre que tiver nova postagem, o YouTube trata de lhe avisar. E segue também a gente no Instagram e no TikTok, Replay com Tony Souza. Uma semana abençoada, de paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe você e sua família. Lembre-se, grandes momentos merecem replay.